Sai daqui, ele gritou com o rosto coberto de algrimas, enquanto o filho berrava em cima do lençol sujo de coque. Quem me contou essa estria foi a Cibele, minha prima, que trabalha como empregada doméstica numa casa de alto padro em São Paulo. Naquele dia, o choro do bebê rasgava o corredor do segundo andar. Nu era manha, nu era fome. Era desespero. Antes mesmo de abrir a porta, o cheiro forte J tinha tomado tudo. Quando Cibele entrou, travou. O pequeno Lucas estava de fralda aberta, todo sujo vermelhinho de tanto chorar. Na beirada da cama, o pai, o Joe, terno, amarrotado, gravata torta a mo cobrindo o rosto. Um homem que todo mundo via como empresário de sucesso, ali parecia um menino perdido. Senhor Joe, ela chamou baixinho. Posso pegar ele? Eu falei para você sair daqui. Ele repetiu, mas sem fora nenhuma na voz. Cibele respirou fundo. Em vez de recuar, foi à cama, pegou o bebê no colo e começou a falar baixinho daquele jeito que quem tem coral de me sabe fazer. Calma, meu amor, J passou te aqui. O choro de Lucas foi diminuindo até virar soluço. Ele agarrou o uniforme dela com a mozinha suja, como se tivesse encontrado um porto seguro. Zento Ju levantou a cabeça, os olhos vermelhos, a culpa estampada. Eu não sei cuidar dele, ele confessou. Minha esposa morreu, eu não sei fazer mais nada. Naquele momento, Cibele entendeu, ela não tinha entrado para salvar um bebê chorando. Sem perceber, estava começando a salvar um pai e uma família inteira que estava desmoronando em silêncio. Vok canta bem, disse Ju, parado na porta, como se tivesse medo de respirar e estragar aquele momento. Cibele quase derrubou a mamadeira. Não esperava que ele estivesse ali. Nem esperava aquele olhar, um olhar que misturava gratido, exausto e um tipo de esperança que ela não via em nenhum muito tempo. Desde o dia em que encontrou o quarto tomado pelo choro, algo havia mudado dentro daquela casa. A rotina, antes fria e silenciosa, tinha ganhado um ritmo mais humano. E sem perceber, Cibele passou a ocupar um espaço que ninguém mais tinha conseguido preencher desde a morte de Marina, a esposa de Joe. Toda mãe comeava igual o sol, nem tinha assado, e Cibele J estava no quartinho azul claro, pegando Lucas com cuidado, ajeitando a fralda, preparando a mamadeira. Joe aparecia alguns minutos depois, sempre na porta, como se pedisse permisso para entrar na Perrier Pria Vida. Posso tentar hoje? Ele perguntou certa mãe, meio sem gra. Lucas choramingou quando viu a mamadeira tremer na mão do pai. Mas Cibele se aproximou firme e calma. O senhor consegue. Se segura assim devagar. E ele conseguiu. Desajeitado, nervoso, mas conseguiu. Quando Lucas finalmente aceitou a mamadeira e encostou a mozinha no brau de Ju, o homem respirou fundo como se aquele simples toque lhe devolvesse metade do que tinha perdido. Foi ali que começou. Pequenas conquistas, pequenos sorrisos, conversas curtas no íncio longas depois. A cozinha à noite onde Cibele lavava a louça e Joe aparecia com a desculpa de ver se estava tudo certo. Mas no fundo, eles queriam companhia. A verdade estava ali nos silencinhos confortáveis, na troca de olhares que duravam um segundo a mais do que deveriam. Mas Cibele sabia aquele caminho era perigoso. Ela via a forma como Lucas se aconchegava nela, como Ju a observava quando achava que ela não percebia. Via tudo e sentia medo. Medo de se apegar demais. Medo de perder de novo. Medo de repetir a estria que a rasgou por dentro anos atrás. Uma noite Lucas acordou chorando alto. Joe tentou, mas o bebê Cess se acalmou quando Cibele chegou de camisola simples, cabelo solto, voz suave. Embalando nos braus, ela parecia feita de paz. Eu não sei por que ele me rejeita tanto, Joe desabafou sentado na poltrona, a cabeça baixa. Ele não te rejeita, senhor, te confuso, ela respondeu. Como você sabe tanto sobre isso? Ela apertou Lucas contra o peito, desviando o olhar. Porque eu J cuidei de muitas crianças e J perdi uma também. O silêncio que veio depois não era pesado, era profundo. Jo não disse nada. Mas naquele instante ele soube Cibele carregava muito mais dor do que deixava transparecer. E talvez por isso ela entendia tu bem o peso que ele perreprio carregava. Aquela foi a primeira noite em que os dois ficaram acordados, o dia nascer, cada um segurando um pedal da perpria dor.
mas encontrando no outro um espal onde ela finalmente cabia. A ístria deles ainda estava escomeando, mas algo dentro daquela casa J tinha mudado para sempre. Foi numa madrugada silenciosa que tudo veio abaixo. Lucas tinha voltado a chorar daqueles choros que atravessam paredes e perfuram o peito. Cibele correu até o quarto, PS descalos, camisola, simples cabelo desgrenhado. Pegou o bebê no colo e, em poucos minutos, ele J respirava tranquilo contra o peito dela. Jo apareceu logo depois exausto, com o rosto marcado de noites mal dormidas. Desculpa te acordar de novo, ele disse num fio de voz. Não tem problema, senhor? Faz parte ela, respondeu enquanto balanava o menino. Jo se sentou na poltrona olhando para as perprias moças. Às vezes acho que ele me odeia. Cibele colocou Lucas de volta no berro e suspirou. Ele não te odeia? Se perdeu muito em pouco tempo, de tentando entender o mundo de novo. E como você sabe tanto disso? Ju perguntou com aquele olhar que atravessava tudo. Ela congelou. Não era uma pergunta simples. Não era uma curiosidade. Era um convite para abrir uma ferida antiga profunda que ela evitava tocar. Já cuidei de outras crianças, murmurou. E perdeu algum, ele completou com a voz baixa, como se tivesse lido seu coral. Os olhos de Cibele brilharam, mas ela desviou, respirou fundo e saiu antes que a dor transbordasse. Nos dias seguintes, algo mudou dentro dela. O afeto que tentava esconder estava ficando forte demais. E quanto mais Lucas se aconchegava, quanto mais Ju a observava com gratido, e aquela gentileza silenciosa, mais medo ela sentia. Medo de se tornar importante demais. Medo de falhar de novo. Medo de machucar pessoas que Jotir estavam destrudas. Foi quando vieram as fofocas. Raquel, a cozinheira, comeou a lanar comentários venenosos pela casa. As outras funcionárias repetiam em sussurros. Ela vive no quarto do patro T, querendo virar dona da casa. T, usando o bebê para subir na vida. Cibele ouvia escondida cada frase como uma facada. Tentava agir normalmente, mas comeou a evitar Ju, evitar olhares, evitar a sorrir. Ele percebeu na hora. O que aconteceu? Perguntou uma tarde, encontrando-a sozinha na cozinha, enxugando os olhos, arrepido demais. Nada, senhor. Tudo bem. Noti voc ti chorando. E ento a represa que ela segurava a gadia simplesmente se abriu. Esto falando de mim, falando da gente, dizendo que eu me aproveitando que eu quero virar a nova dona da casa. Jo ficou em véu um segundo S. Depois deu um passo frente à voz firme sem hesitar. Voc não vai se afastar de mim, nem do Lucas. Mas o senhor não entende. Eu sou empregada. O senhor tudo. Ela engoliu seco. As pessoas vão sempre pensar o pior. Que pensem, ele respondeu. Eu não me importo. Ela se importava. E muito. Mas naquele instante, quando Ju segurou o rosto dela com tanto cuidado como se tivesse medo de quebrá-la, Cibele percebeu que não estava mais sozinha no perprio medo. Estavam caindo juntos. E talvez também pudessem aprender a se levantar juntos. A porta da cozinha bateu devagar, e quando Cibele levantou o rosto, viu Joe parado ali, respirando fundo como quem tenta segurar o mundo nos ombros. Cibele, olha para mim, ele pediu a voz trêmula. Ela queria fugir. Queria desaparecer antes que qualquer palavra piorasse tudo. Mas alguma coisa na expresso dele, aquela mistura de medo e coragem, fez suas defesas caem. Eu não posso ficar, ela murmurou. Se eu ficar, eu destruo sua vida. A do Lucas bem. Quem disse isso? Joe deu um passo frente. A Raquel. Minha mira, essas pessoas não sabem nada sobre você. Os olhos de Cibele se encheram. Era difícil acreditar no pior sobre si mesma. No sobre elas, sobre mim. Eu falhei uma vez. Uma criança morreu por minha causa, Ju. Como eu vou viver sabendo que posso falhar de novo? Joe sentiu o peito afundar. Ele se aproximou devagar, como quem chega perto de um animal ferido. Voc não matou ninguém, ele disse firme. Foi um acidente. E Voc passou anos se punindo por algo que não podia controlar. Mas eu escolhi ir para aquela entrevista. Eu escolhi. Ela balanou a cabeça, chorando. E se o Lucas, se ele... Não fala isso. Ju interrompeu, a voz quebrando. Você salvou meu filho. Todas as noites. Todos os dias. Voc fez ele voltar a sorrir. Voc fez eu voltar a sorrir. Um silêncio pesado caiu entre eles. Um silêncio cheio de coisas que nenhum dos dois tinha coragem de admitir, mas que queimavam por dentro.
Cibele Jo tocou o rosto dela com cuidado, como se tocasse algo sagrado. Eu te apaixonado por você. Ela fechou os olhos na hora como se aquilo doesse. Não fala isso, a verdade. A gente não pode. Ela sussurrou quase sem voz. O que as pessoas vão dizer? O que sua família vai fazer? Eu não ligo pra nada disso. Mas eu ligo. Jo respirou fundo com a testa encostada na dela. Tu pensas, não? Lucas disse baixinho. Ele precisa de você. E eu também preciso. Alguma coisa dentro dela desabou. Uma barragem velha rachada cansada de segurar o impossível. Quando Jo a puxou para o abrau, ela não resistiu. Desabou nos braus dele como quem finalmente encontra abrigo depois de uma tempestade longa demais. E foi ali naquele abrau silencioso e trêmulo que a verdade veio tona. Eles não estavam lutando um contra o outro. Estavam lutando um pelo outro. Mas a luta estava longe de terminar. Porque no corredor, ouvindo tudo com um sorriso venenoso, Raquel Jótato preparava o próximo golpe. E dessa vez, ela não ia errar o alvo. Dona Helena. Dona Helena apareceu cedo demais, naquela manhã, como uma tempestade que chega antes do aviso. Cibele estava preparando o mingau de Lucas quando ouviu a campainha ecoar pela casa silenciosa. A governanta atendeu e, segundos depois, a voz fria da Mede Jo invadiu a cozinha. Voz. Dona Helena apontou para Cibele como quem aponta para um erro. Arrume suas coisas. Vai sair daqui hoje. Cibele gelou. O chão pareceu sumir debaixo dos pés. Ela tentou respirar, mas a voz saiu trêmula. A senhora porco. Dona Helena deu um passo frente os olhos duros como Mirmor. Porque você não pertence a essa casa. Não pertence ao meu filho, nem ao meu neto. Eu sei exatamente o que você está fazendo. Eu não estou fazendo nada. Cibele respondeu firme, apesar do medo. Eu cuido do Lucas. Eu amo esse menino. A mulher riu um riso seco cruel. Vó que acha que amor vem de uniformezinho barato, de passado sujo? A palavra sujo foi um golpe. Mas antes que Cibele pudesse reagir, Joe apareceu na porta, cabelo bagunado, camiseta amarrotada, o rosto ainda marcado pelo pouco sono. O que a senhora tá fazendo? Dona Ana Helena respirou fundo, fingindo calma. Salvando você de uma armadilha. A Cibele, numa armadilha, Ju respondeu firme. Ela sim, me gritou. Uma moa que esconde o perprio passado, que se mete no seu quarto, que te manipula com aquele bebe. Você cego. Cibele sentiu o coral apertar. A vergonha queimava, mas havia algo pior do que isso, o medo de ver Joe vacilar. Mas ele não vacilou. A senhora não sabe nada sobre ela. Eu sei o suficiente, dona Helena. Disparou. Inclusive sobre o sobrinho que morreu. A IRM dela esteve aqui. Eu ouvi tudo. O ar sumiu do peito de Cibele. A dor voltou inteira. Cravada. Sangrando. Joe olhou para ela no convida, mas com tristeza por vê-la sofrer. Cibele, verdade? Ele perguntou com voz baixa. Ela fechou os olhos. Não queria reviver aquilo nunca mais. A palavra saiu como um sussurro quebrado, mas não foi do jeito que ela te dizendo. Dona Helena estalou a língua vitoriosa. Joe, por favor, veja a realidade. Ele ergueu a mão, interrompendo. Chega. A voz dele tremeu, mas era firme. A senhora cruzou todos os limites. Trouxe a irmã dela aqui para ferir a mulher que cuida do seu neto, do meu filho. Meu! Mulher, Dona Helena repetiu ofendida. Você está apaixonado por ela. Joe respirou fundo. Olhou para Cibele como se o mundo coubesse naquele instante. E não tenho vergonha de dizer. Silêncio. Um silêncio pesado, chocante, definitivo. Minha escolha. Dona Helena sussurrou ferida no orgulho. Ela ou eu. Eu não hesitou. Escolho a Cibele. O rosto da me desabou. Mas Cibele desabou antes no de tristeza, mas de um medo antigo que finalmente estava se quebrando. Joe foi até ela, segurou sua mão com fora. Eu te aqui. Não solto mais, ele disse. E enquanto Dona Helena estava ferida e furiosa, Cibele percebeu, pela primeira vez na vida, algum estava ficando por ela. E no indo embora. Nos dias que seguiram a expulso de Dona Helena, a casa parecia respirar aliviada pela primeira vez em muito tempo. Mas por dentro Cibele ainda tremia, mesmo com Joe segurando sua mão, garantindo 1000 vezes que não ia deixá-la. O medo teimava em voltar aquele medo antigo que murmurava que tudo que ela tocava acabava quebrado. Joe percebeu.
Percebeu no jeito como ela evitava falar alto, como pisava leve, quase pedindo desculpa por existir. Percebeu no modo como ela abraava Lucas com fora demais, como se o menino fosse evaporar se ela piscasse. "Voqueno vai embora de novo?" ele perguntou numa noite, quando os dois estavam sentados no chão da sala, assistindo Lucas brincar com um carrinho. Ela fechou os olhos. Não queria responder. Porque a verdade é que aquela mala ainda estava ele no quarto aberta. Quase um lembrete de que ela podia fugir a qualquer momento. "Eu tentando ficar", murmurou baixinho. "Mas eu tenho medo." Joe pegou a mão dela, entrelaçando os dedos com calma. "Medo do que?" Ela respirou fundo como quem mergulha no frio passado. "Medo de repetir tudo. Medo de machucar Vox. Medo de não ser suficiente." Ele não tentou interromper. Não tentou corrigir. Se aproximou mais o corpo, oferecendo silêncio e presena. "Vox suficiente para mim?" ele disse enfim. "E pro Lucas também. Sabe por quê?" Cibele balanou a cabeça. "Porque você ama a gente. E se isso que importa." As lágrimas vieram antes mesmo que ela percebesse. Escorreram devagar, quentes dodas, mas dessa vez havia algo diferente. Não era culpa. Era alvio. Raquel foi demitida naquela mesma manhã. Tentou discutir. Tentou se fazer de vítima, mas Joe foi irredutível. "Voc tentou destruir algum que fez bem minha família." Quando ela passou por Cibele pela última vez, jogou um olhar cheio de veneno. Mas Cibele não abaixou a cabeça dessa vez. Pela primeira vez, sustentou o olhar. Não por orgulho, mas porque Joto não estava sozinha. Os dias foram tomando forma. Joe, agora sem medo do julgamento da Micomeou, a tratar Cibele, não mais como funcionaria, mas como parte da casa. Jantavam juntos, assistiam TV juntos, conversavam sobre Lucas, sobre a vida, sobre medos. Lucas engatinhava a atriz dela pela casa, chamando Bebu no jeito fofo dele, e Joe observava essa cena sempre com o mesmo sorriso bobo, como quem finalmente encontrou paz. E ali, numa tarde qualquer, enquanto assistiam Lucas tentar ficar de pé sozinho pela primeira vez, Joe encostou amor nas costas dela e disse baixinho: "A gente jota uma família, sabia?" Cibele não respondeu. Essie inclinou um pouco o corpo, encostando no dele. Pela primeira vez, sem culpa. Pela primeira vez, sem medo. As semanas passaram com uma suavidade que Cibele quase não acreditava. Era como se pela primeira vez em anos a vida tivesse deixado de brigar com ela. Mas a paz, ela sabia, sempre vinha com um aviso silencioso: cuidado, não se acostume demais. E o aviso chegou. Numa manhã tranquila, enquanto Cibele preparava o café e Lucas arrastava um carrinho pelo chão, a campainha tocou. Não era o rio de entrega nem dia de visita. Ela limpou as mãos no pano e foi atender. Quando abriu a porta, o coral disparou. Dona Helena estava ali, mas não sozinha. Ao lado dela, uma mulher magra com o rosto cansado e os olhos vermelhos de tanto chorar. Assim que Cibele reconheceu o Cho, simplesmente sumiu. "Elcia", ela sussurrou. A Irene, aquela que ela não via desde a tragédia com Pedro. Elcia cruzou os braços, engolindo a migoa de anos. "A dona Helena? Helena me procurou. Disse que queria saber a verdade sobre você." Ela respirou fundo, a voz tremendo de raiva e dor. "E eu contei." Cibele sentiu as pernas enfraquecerem. Elcia não precisava ser assim. "Precisava sim", a Irene cortou. "Vox sumiu. Me deixou sozinha com tudo. Com a culpa. Com o enterro. E agora teve vendo aqui como se nada tivesse acontecido. Como se fosse me de novo." Cada palavra era uma pedra atingindo diretamente o peito de Cibele. "Eu nunca esqueci o Pedro." Ela respondeu chorando. "Nunca." "Então por que saiu correndo da responsabilidade?" Licia avanou um passo. "Vox sempre foge. Sempre." Lucas comeu a chorar no corredor, assustado com os gritos. Cibele tentou pegá-lo, mas Dona Helena bloqueou o caminho. "Entregue ele para a governanta", a mulher ordenou. "Vamos resolver isso agora." Era como se a casa estivesse desmoronando de novo. Tudo o que ela reconstruiu com cuidado, amor e medo parecia prestes a ruir. Cibele abraou Lucas forte, o bebê soluando no pescoço dela. E o que Licia disse a seguir quebrou qualquer protel que ainda restava. Quando Pedro morreu, ele também estava esperando você. Foi o bastante.
Cibele entregou Lucas governanta com as mãos trêmulas, sem conseguir olhar nos olhos dele. Subiu as escadas, quase tropeando, o peito rasgando a culpa, explodindo como se tivesse acabado de acontecer. Viram Dona Helena, sussurrou ele, embaixo satisfeita, fugindo de novo. Quando Joe chegou em casa e viu o caos seu coral, quase parou. Ele subiu as escadas correndo, encontrou a porta do quarto trancada e ouviu o choro abafado do outro lado. Cibele, abre a porta, por favor. Silêncio. Depois a voz dela quebrada. Eu vou destruir Vok Joe. Eu vou destruir tudo. Ele encostou a testa na porta. Vok não vai destruir nada. Vok, a única coisa que manteve essa casa de pé. Outro soluel dentro. You know Mario Vox. Merece sim. E eu não vou deixar você ir embora. A fechadura girou devagar. A porta abriu. E Joe encontrou Cibele, sentada no chão, abraando os perprios joelhos, a mala aberta ao lado, as roupas jogadas expressas. Ele se ajoelhou e ergueu o rosto dela com cuidado. Chega de fugir. Fica comigo. Fica com o Lucas. Ela chorou mais forte e desarmada. Eu não sei se consigo. Ento, deixa eu tentar por você, ele sussurrou. Deixa eu te segurar dessa vez. E enquanto ela desabava nos braços dele, uma verdade se fez clara. Talvez pela primeira vez na vida, ela não precisasse carregar tudo sozinha. A casa estava silenciosa, quando Cibele e Joe desceram juntos, mãos ainda entrelaçadas, olhos ainda vermelhos do choro recente. No fim da escada, Dona Helena virou-se devagar e a surpresa ao vê-los lado a lado foi evidente. Lucas, no colo da governanta, soluava baixinho. Assim que viu Cibele, estendeu os bracinhos implorando por colo. E no instante em que ela o segurou, o choro do menino cessou como se o mundo de repente ficasse seguro de novo. Joe se colocou ao lado dela e encarou a Mi. A senhora vai sair agora, disse firme. E não volta sem avisar. Alice talvez não deva voltar nunca mais. Dona Helena abriu a boca indignada. Eu sou sua Mi. E eu sou pai do Lucas. E responsável pela minha pria vida, Joe rebateu. A senhora trouxe a caia-me da Cibele aqui para ferir uma mulher que nunca fez mal a ninguém. Isso ultrapassou tudo. Licia, que estava sentada no sofá, ergueu o rosto cansado. Não havia mais raiva ali, apenas exausto. Eu queria entender por que ela foi embora, murmurou. Por que me deixou sozinha naquela poca? Cibele apertou Lucas no colo, a voz embargando. Eu não sabia como ficar perto de Vok sem te machucar mais. Toda vez que eu olhava para Vok, eu lembrava do Pedro. Eu achava que você me odiava. As lágrimas caram no rosto de Licia. Eu não te odiava, Cibele, eu perdi meu filho. Não sabia culpar o mundo, então culpei Vok. O silêncio que caiu não foi pesado, foi triste e humano. Dona Helena, sem paciência para Emos que não entendia, virou-se para o filho. Ela não pode criar esse menino. Ela perdeu uma criança. Joe deu um passo frente, os olhos firmes. Ela não perdeu o Lucas. Ela salvou o Lucas. Salvou a mim também. Se algum não este preparado para estar aqui, a senhora. Dona Helena ficou plida. Ento isso, Vok escolhe ela em vez da família. Ele olhou para Cibele, depois para o filho nos braços dela e sorriu. Eu escolhi a minha família, a verdadeira. Foram as palavras que encerraram tudo. Dona Helena saiu da casa sem dizer mais nada. Lucia levantou, caminhou a Cibele e tocou de leve seu brau. Eu espero que você seja feliz. E foi embora também sem rancor, apenas com um cansal que o tempo ainda precisaria curar. Quando a porta finalmente se fechou, a casa ficou quieta, mas era um silêncio bom agora. Um silêncio de recomeço. Joe passou o brau pela cintura de Cibele. Vok ainda quer ir embora. Ela olhou para Lucas dormindo no colo dela, o rostinho tranquilo encostado no peito. E pela primeira vez em anos a resposta saiu sem medo. Não, eu quero ficar com Vox. Joe sorriu, encostou a testa na dela e sussurrou. Então vamos construir isso juntos. E ali na sala onde tudo quase desabou, comeou de verdade a vida nova daquela família improvável, mas profundamente real. Os meses seguintes foram como aprender a respirar de novo. A casa antes cercada por tenso e segredos, agora tinha risos espalhados pelos corredores, cheiro de café fresco e um bebe correndo atrás de tudo que se movia. Parecia pouco, mas para quem quase perdeu tudo, era um milagre de rio. Cibele não andava pisando leve, nem escondia a voz. Estava presente inteira, viva, entregue.
Lucas a seguia pela casa chamando Bebu, enquanto Joe observava aquele lau com um orgulho silencioso. Ele sabia, aquela mulher tinha reconstruído os dois. A IRM de Joe, Fernanda Porem, permaneceu distante. 2 meses inteiros sem aparecer. Mandava mensagens curtas perguntando sobre Lucas, mas nunca sobre o Irmo nem sobre Cibele. Até que numa tarde de cu nublado, a campainha tocou. Cibele abriu a porta e encontrou Fernanda ali com um semblante cansado, mas diferente menos duro. Oi, Cibele, ela disse quase temida. O hotel... Te sim quer entrar. Fernanda entrou como quem pisa em território desconhecido. Joe desceu as escadas e parou ao vê-la. O clima era estranho, delicado, mas cheio de coisas que precisavam ser ditas. Eles conversaram a portas fechadas por longos 20 minutos. Cibele ficou com Lucas na sala, mas o coral, batia tão forte que parecia ecoar no piso. Quando Joe saiu do escritório, seu olhar era calmo. E logo atrás veio Fernanda com uma expresso que Cibele nunca tinha visto nela, arrependimento. Cibele. Ela chamou parada na porta do jardim. Posso falar com você? As duas caminharam até o quintal, onde o vento leve sacudia as folhas do pé de jabuticaba. Fernanda respirou fundo antes de falar. Eu vim pedir desculpa. Cibele arregalou os olhos. Não esperava aquilo. No depois de todo o julgamento de todas as palavras duras no jantar da família. Desculpa por tudo, Fernanda continuou. Por acreditar nas fofocas, por julgar sem conhecer, por enxergar vós como uma ameaça, quando na verdade vós salvou meu irmão. As palavras ficaram suspensas no ar, sinceras demais para serem ignoradas. Eu fiz o que qualquer um faria, Cibele respondeu têmida. No Cibele, Fernanda negou com a cabeça. Qualquer um teria largado esse barco quando ficou pesado. Mas você ficou. Curou o Lucas, curou o Ju, de um jeito que ninguém da nossa família conseguiu. Os olhos de Cibele se encheram de lágrimas, no por tristeza, mas por finalmente se sentir vista. Eu nunca quis tirar ninguém da vida dele, ela disse. Queria amar do meu jeito. Fernanda sorriu pela primeira vez. Um sorriso real cansado, mas sincero. E conseguiu. Vox sou uma família. E eu quero fazer parte disso também. Quando voltaram para dentro, Lucas correu a Cibele com os bracinhos abertos. Joe veio atrás, observando a cena como quem respira aliviado. Ele envolveu Cibele por terrés, pousando o rosto no ombro dela. Viu, ele sussurrou. As coisas estão entrando no lugar. Cibele encostou a cábia nele, sentindo o calor, o lar, a certeza. Pela primeira vez na vida, tudo parecia seguro. E ele, no fundo, uma nova esperança comeava a nascer silenciosa, mas forte, como tudo que verdadeiro. O tempo passou-to silencioso quanto um amanhecer depois da chuva. 6 meses, para ser exato. 6 meses desde o dia em que Dona Helena saiu daquela casa com o orgulho ferido e o coral pesado. Cibele achou que nunca mais haveria, até que numa tarde de cu cinza, a campainha tocou. Quando abriu a porta, seu corpo travou. Dona Helena estava ali. Mais envelhecida, mais cansada, menos arrogante. O Juté perguntou baixinho como quem admite derrota. Joe desceu as escadas devagar. Os dois se encararam por longos segundos antes de ela dizer. Eu vim pedir desculpas. A voz falhou. Era sincera pela primeira vez. Sentaram na sala. Cibele ficou ao lado de Joe Moss, discretamente unidas. Dona Helena respirou fundo, a postura rígida, cedendo como vidro que finalmente se parte. Eu perdi Vox 2, ela disse olhando para Joe e depois para Cibele. Passei meses achando que estava certa, mas estava sozinha. E percebi que sem o meu filho nada faz sentido. Ela secou uma lágrima que teimou em escapar. Eu não sei se consigo gostar de Vox Cibele no dia imediato, mas eu sei que você faz o meu filho feliz. Isso eu não posso ignorar. Cibele sentiu algo quente no peito no aceital, mas comeu. E para corais feridos comeus sou raros. Lucas entrou correndo na sala tropeando nos prios PS. Parou diante da ave, observou por um momento e depois abriu os braus. Dona Helena se ajoelhou. Abraou o neto como quem reencontra o que achou ter perdido para sempre. E foi assim que aquele lar encontrou paz de novo. Às vezes as pessoas nos machucam no por maldade, mas porque elas também estão quebradas.
O amor verdadeiro aquele que construi no feito de perfeio, mas de tentativas. De voltar. De pedir perdão. De escolher ficar mesmo quando difícil. A hístria de Cibele nos lembra que ninguém condenado para sempre pelos erros do passado. Também nos lembra que família, de verdade, no nasces de sangue, nasce de coragem de cura, de recomeços. Evoca o que faria no lugar dela. Deixe seu comentário, curta o vídeo e inscreva-se no canal para mais estrias que tocam fundo no coral. Porque aqui toda emo importa.